palavra de Deus para nós. Amém? Queria que você pudesse estender as suas mãos. Vamos fazer uma oração. Pedir para que a palavra de Jesus, que a palavra de Deus, ela nos transforma. Ela é viva e eficaz. Possa nos transformar nessa manhã. Amém? Seja alimento para nós. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que é de podermos vir até aqui e poder te servir, e poder ser canal de vida, e podemos também nos alimentar de ti, te adorando e ouvindo a tua voz. Que o Senhor possa usar a Jéssica, Senhor, com ousadia, intrepidez, através da sua palavra. Que a tua palavra para nós seja alimento, suprimento, que venha saciar a nossa vida, o nosso coração. E não venhamos sair daqui deste lugar da mesma forma como entramos, mas que sejamos transformados por ti. Tantos que estão aqui presentes, tantos que estão a nos acompanhar pela internet, que haja transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. É sempre uma grande responsabilidade, né? E um privilégio. Quando o Danilo fala para mim, você vai levar a palavra, eu já fico aquela semana toda assim apreensiva, falando, Senhor, fala comigo primeiro, porque eu sei que primeiro Deus fala comigo para depois falar com vocês, né? E na semana passada, a palavra da semana passada falou muito ao meu coração, não sei se vocês lembram, mas o Danilo falou sobre aquele texto de Oséias, sobre corações divididos. E porque o povo de Israel, o coração dele estava dividido. A palavra diz, né, no mesmo texto, em 4 versões, diz que o coração deles eram divididos, que o coração deles era falso, que o coração deles era enganoso, que o coração deles não era fiel. E que Deus não aceita só uma parte do nosso tempo, uma parte do nosso coração. Ou Deus quer tudo, ou Deus não aceita, porque Deus é exclusivo. E eu fiquei pensando nisso essa semana. Eu falei, Senhor, me dá um coração inteiro, um coração que não seja dividido, um coração que seja verdadeiro, um coração que seja sincero, um coração que seja fiel. E a pensar nisso, coloquei o tema nessa palavra que chama de todo o coração. E por falar em livros, foi baseado neste livro, que ainda não está no Book Café, mas assim que eu terminar de ler vai estar também, que fala muito comigo, por acaso do Luciano Subirá também. E ele fala um bocadinho sobre isso, porque eu pensei, Senhor, qual que é o contrário, então, de eu ter um coração dividido? Eu tenho um coração completo, um coração inteiro. Então, aqui eu quero falar hoje com vocês, nessa manhã, muito rápido, o que seria ter esse coração? Como é que nós podemos voltar, se nós já tivemos um coração inteiro para Deus, tivemos o coração todo para Ele, como é que eu posso voltar? E se eu nunca tive, como é que eu posso ter esse coração? Eu queria começar lendo um texto de Apocalipse, que Jesus fala para as igrejas, que a mensagem aqui é a igreja de Éfeso. Ao mensageiro da igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2, 1 ao 5, eu não sei se vocês querem abrir ou não, para quem não quiser abrir está aqui. Na verdade, Jesus, através de João, deu carta para as igrejas em Apocalipse. E essa igreja foi uma igreja muito interessante, que ela tinha tudo de bom, só que no final, Jesus apontou lá uma falha dela. Nós vamos ver aqui agora. Ao mensageiro da igreja de Éfeso escreve: assim diz o que tem as 7 estrelas na mão direita, o que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus diz assim: eu conheço bem as tuas obras, os teus sacrifícios, quanta paciência tens tido. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e sei que descobriste a sua mentira. Tens sido perseverante, tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem. Mas, não traiu mais, tenho uma coisa contra ti, é que já não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que altura te deixaste cair. Arrepende-te e vive como vivias no princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei ter contigo e hei de tirar o teu castiçal do teu lugar. A questão é, essa igreja fazia muita coisa, era muito esforçada, aquela igreja com muitas obras. Só que o Senhor falou assim para a igreja: olha, tenho porém contra ti que você abandonou aquele primeiro amor. Você, igreja, trabalha muito, está sempre ali, está sempre presente, mas Jesus é aquele que conhece as nossas motivações. Eu sei que você não está ali com o coração todo, você está ali com o coração dividido, você está ali a meio gás, você está ali às vezes de corpo presente, mas a sua cabeça está em outro lado. Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mas você pode pensar, Jéssica, o que seria esse primeiro amor? É uma coisa estranha, né? Tem gente que pensa que o primeiro amor
quando eu conheci Jesus. Sim, pode ser. Tem muita gente que quando conhece Jesus tem um primeiro amor. Tem gente que tem esse primeiro amor depois. E eu coloquei aqui uma definição. O que seria esse primeiro amor? É uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo. Ou seja, eu tenho aquela revelação naquele momento que eu me sinto tão amado por Deus. Falou, agora eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz. Por exemplo, nós tivemos um encontro aqui semana passada. E sempre naquela palestra, eu acho que é a palestra que Deus fala com toda a gente, que a gente entende que, às vezes, visivelmente, vendo aquele vídeo do Paixão de Cristo, a gente parece que percebe, cai a ficha, fala, Senhor, o Senhor fez isso por mim. Então, esse primeiro amor seria o quê? Na hora que cai a minha ficha, que eu tenho um profundo entendimento que Deus me ama. E isso me leva a quê? Me leva a buscar e a servir o Senhor com intensidade, com paixão. Faz colocar Jesus acima das demais coisas. Eu queria que você pensasse agora na sua vida, se você já teve um momento assim. Que nada era mais importante. Que você não via a hora de orar. De chegar em casa, às vezes ir para o teu quarto para falar com Deus. Ou que nada mais era importante, nem a televisão, nem os amigos, nem os programas, nem o trabalho. Mas o seu coração estava ali. Isso é o primeiro amor. E aqui, Jesus conta através de 2 parábolas, lá em Mateus 13, 44 e 46. Jesus diz assim, continuou. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Quando alguém o encontra, volta a escondê-lo e, cheio de alegria, vai vender tudo quanto tem e compra o campo. O reino dos céus pode também comparar-se a um comerciante que anda à procura de pérolas de boa qualidade. Quando encontra uma pérola de muito valor, vai vender tudo que tem e compra. O reino dos céus é assim, quando a gente encontra o reino, tudo mais fica sem valor, tudo mais perde importância. Quando alguém tem a revelação correta do Evangelho, o reino de Deus passa a ser a prioridade absoluta. E aí a gente começa a colocar em prática aquele primeiro mandamento. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o entendimento e de todas as suas forças. Porque aí eu entendo. Só que como tudo na vida vai se desgastando se a gente não rega, se a gente não cuida, se a gente não mantém, o amor por Deus é igual. Se eu não cuido, isso nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho, com o tempo a coisa vai ficando igual. Aquela rotina, pode cair na rotina, na mesmice. E aquilo que antes era tão prazeroso, tão bom, agora acaba por ser obrigação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que às vezes eu oro porque eu tenho que orar. Eu venho para o culto porque eu tenho que vir. Mas já não é mais com aquela paixão, com aquele amor. E esse amor, ele leva-nos a buscar intensamente ao Senhor. Ele deve se tornar mais importante do que qualquer coisa e qualquer pessoa. E às vezes é uma linha muito fina, né? O que está no trono do nosso coração? E o Danilo falou uma coisa semana passada que eu fiquei a pensar. Com o que eu gasto mais tempo? O que eu fico o dia todo pensando? Eu não vejo a hora de fazer isso. Não vejo a hora de assistir aquela série. Não vejo a hora de comer tal coisa. Não vejo a hora de ir encontrar o meu amigo tal, ou de fazer tal coisa. Não que essas coisas sejam pecado, porque não são. E a gente até vai falar mais para frente sobre isso. A questão é que muitas vezes essas coisas que não são pecado acabam tirando Deus do primeiro lugar, que aí é o pecado, que aí é o problema, que aí é onde a gente esfria, que aí é onde o primeiro amor se perde. Em Jeremias 29:13, que a gente também leu esse texto na semana passada, diz: buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Se me procurarem de todo o vosso coração, ou seja, tem uma condição. Deus diz, eu quero ser encontrado. Só que só quando vocês buscarem de todo o coração. Se vocês buscarem mais ou menos, não vai dar. Agora, o que é a perda do primeiro amor? Não é. Porque tem muita gente que fala, ok, já entendi o que é o primeiro amor. Mas o que me leva a perder? Mas primeiro, antes da gente entender o que é a perda, a gente vai entender o que não é. Para ficar bem claro na nossa cabeça. Primeiro, não é a perda de produtividade na obra de Deus. Tem muita gente que acha, fulano parou de trabalhar na obra, perdeu o primeiro amor. Não, porque lá na igreja de Éfeso, Deus diz para eles, eu sei das tuas obras, o teu labor, da tua perseverança. Ou seja, eles trabalhavam. Talvez porque gostavam de trabalhar, ou porque caíram naquela rotina, ou porque, tem que fazer aquilo para mostrar para o pastor, para o fulano, para ciclano que eu tô lá. Mas há muitos crentes que, mesmo tendo perdido a paixão pelo Senhor, continuam a se dedicar ao trabalho na obra. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é a perda de produtividade. Claro, né, que isso depois vai gerar outras coisas, mas a princípio não é isso. Que a pessoa pode estar a trabalhar ali, mas não ser por amor.
ou não ser de todo o coração. E outra coisa também não é o desânimo ou a desistência, que tem gente que fala, fulano perdeu o primeiro amor, desistiu. Sim, se ele desistiu é porque ele já perdeu o primeiro amor há muito tempo. Só que há muitas pessoas que não desistem, que perseveram, que suportam aquelas provas difíceis, que era o caso da igreja de Éfeso, o Senhor disse, sei que tem suportado, ou seja, eles passaram ali por provas de fogo, só que o coração estava longe já. O coração estava longe de um amor intenso pelo Senhor. Então vamos continuar. O que não é. Agora, o que seria? É retratado em Apocalipse como uma queda, algo que Deus tem contra nós, porque o Senhor Jesus diz assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste, onde caíste, lembra-te de onde caíste. Pensa assim, nós estávamos andando na rua e um dia eu tropecei e caí. É isso que é retratado, deixar o primeiro amor. É um pecado, é uma falta. E Jesus, ele não exorta aquela igreja por não amar. Que falou, igreja de Éfeso, vocês não me amam mais. Não foi isso que ele falou. Ele falou, vocês já não amam mais com o primeiro amor. Ou seja, a gente poderia dizer assim, vocês já não me amam com aquela intensidade de antes. E isso é um pecado. Ele tem, porém, isso contra ti. O seu coração antes era inteiro, agora o seu coração está começando a ficar dividido. Abandonaram o amor que deveria ser a prioridade número 1. Como eu falei, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a gente tem que alimentar. É igual eu coloquei aqui, o amor a Deus, ele é como um fogo. Se a gente acende uma fogueira e não alimenta, o que acontece com ela depois de um tempo? Se apaga. Agora, se eu quero que ela apague mais rápido, eu jogo água, que aí ela apaga de uma vez. Ou seja, esse amor pelo Senhor, ele vai depender do que eu faço com ele. Se eu alimento, se eu falo, não, eu quero mais, se eu oro, se eu busco, se eu deixo andar, se eu falo, foi muito bom, mas agora eu vou aqui andando, o fogo vai se apagando. Aquele amor vai se perdendo, as coisas começam a ficar rotina, já é meio sem graça, já é meio mecânico, já é religioso. Já não é isso que Deus quer. Nós podemos perder a intensidade no amor ao Senhor por muitos motivos. Aqui a gente vai falar hoje só de 4. Precisamos entendê-lo se quisermos evitar a perda ou se a gente já perdeu, se nós queremos essa restauração. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é o convívio com o pecado. E quando eu estava preparando essa palavra, essa parte falou muito comigo, porque às vezes a gente fala, Senhor, eu tenho vigiado tanto para não estar no pecado, eu não tenho pecado. Só que eu estou ali num ambiente de pecado e às vezes posso me deixar influenciar. Lá em Mateus 24:12 diz assim, a maldade aumentará de tal maneira que em muitos o amor arrefecerá. Arrefecerá é uma palavra bem portuguesa, né? Esfriará. Não é viver no pecado, e sim tolerá-lo. E às vezes nas pequenas coisas. Não se passa nada a ver esse filme. Às vezes o filme está cheio de tranqueira, imoralidade, violência, prostituição. Não passa nada. Eu estou aqui, estou vendo, olha, mas eu não estou fazendo, eu só estou assistindo. E realmente o filme em si pode não ter nada de mal. Mas nós temos que vigiar, porque quanto mais nós estamos na presença de pecado, mais a gente começa a habituar com ele. Aquilo já não faz tão mal, já não dói, já não causa repulsa. Com o tempo a gente vai até se habituando com ele e fala, já nem é tão ruim assim. É igual quando a gente entra num ambiente que cheira mal. Quando a gente entra já é aquele, nossa, aqui cheira muito mal. Fica ali 10 minutos. Daqui a pouco já não cheira mal. Na verdade cheira mal na mesma, só que a gente acostumou com o cheiro. E a mesma coisa assim, lá no Antigo Testamento, há bem clara uma divisão entre o pecado e a impureza. Quando a pessoa pecava, era um ato que a pessoa ia lá e matava ou fazia alguma coisa de ruim quanto o outro, um pecado contra Deus. Esse pecado era tratado com sacrifício. A pessoa tinha que ir lá levar um cordeiro, o cordeiro era sacrificado, pronto, o pecado era expiado. Agora existia também a impureza. A impureza era tratada com água. Às vezes, só de alguma coisa impura, tocar na pessoa, ela já estava impura. Tocou uma coisa com bolor, tocou uma coisa que estava impura, uma mulher, enfim. Não tinha nada a ver com a pessoa, eu fiz nada de mal, alguém impuro tocou em mim, mas aí agora eu já não posso, isso lá no Velho Testamento, tá? Porque alguém impuro tocou na pessoa, ele já não podia mais se apresentar na presença de Deus durante certo período, até fazer a purificação. É a mesma coisa, não é o pecado em si, não sou eu que pequei, agora às vezes eu posso estar num ambiente ali tão cheio de coisa, que se eu não me indigno contra aquilo, e se eu não aceito aquilo, aquilo vai me tocando, aquilo vai me deixando impuro também. E com o passar do tempo, eu nem percebo, eu vou me esfriando. Que aquele pecado já me contaminou.
Precisamos ter cuidado para não nos acostumarmos com o pecado em nossa volta, pois isso causará um esfriamento. Queria que você pensasse aí na sua vida, no seu ambiente de amigos, família, trabalho, onde quer que você ande. Como é que tem sido? Você tem tolerado muitas vezes o pecado? Aquilo já tem se tornado normal? Aquilo já não dói? Aquilo já não te causa repulsa? Aquilo não causa uma indignação por você e pelo outro? Falar, misericórdia, preciso orar porque isso precisa mudar. Eu não aceito pecado na vida do meu irmão. Porque o nosso coração tem que ser assim. Porque se eu aceito, daqui a um tempo eu vou começar a esfriar. Algumas coisas não são necessariamente pecado, contudo podem ser nocivas para a vida espiritual. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não posso me deixar dominar por coisa alguma. Tem coisas, como eu falei, que não é mal. Não é mal assistir uma série, não é mal assistir um filme, mas a gente tem que estar sempre com a nossa antena ligada. Será que isso aqui convém? Será que isso aqui é lícito? Será que isso aqui vai me edificar? Será que isso aqui vai me deixar mal depois? Não sei vocês, mas eu já assisti coisas que depois de eu assistir, de terminar, eu fiquei mal. Eu falei, nossa, tempo perdido. Eu falei, agora eu vou precisar orar não sei quanto tempo para me livrar dessas porcarias que eu coloquei para dentro da minha cabeça. Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, o que a gente tem, às vezes, se deixado contaminar. A proximidade ou exposição excessiva ao pecado, mesmo sem cometê-lo, pode trazer esfriamento espiritual. E vamos para a próxima. Segunda coisa é a falta de profundidade. A gente já falou sobre isso. O Danilo fez uma série de palavras que falava sobre os tipos de solo. Não sei se vocês lembram. O solo à beira do caminho, o solo rochoso, o de espinhos e a terra boa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa falta de profundidade. É aquele que não tem raiz. Quando somos superficiais no nosso relacionamento com Cristo, nós não criamos raízes. Está escrito lá em Lucas 8,13. A semente que caiu em cima das pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem com muita alegria, mas como não ganham raízes, creem por algum tempo e desistem quando chegam as tentações. Você conhece alguém assim? Ou você mesmo já foi essa pessoa? O que seria? O que eu preciso para criar raízes? Orar, buscar Deus. As raízes, assim como uma planta, quando elas crescem para baixo, ninguém vê. Ou seja, não é aqui no culto que a gente cria raízes. Aqui no culto está toda a gente vendo orar. Aqui no culto está toda a gente vendo levantar a mão. A gente cria raízes em casa, quando ninguém vê, quando a gente está escondido. E aí que Deus quer ver as nossas raízes sendo aprofundadas com busca, com oração, com disciplina espiritual, com leitura de livro, que é o que a gente tem falado muito aqui, que isso ajuda. Porque se eu não tiver raiz, o primeiro solzinho mais forte que bater na minha cabeça, eu vou murchar, eu vou morrer, a vida vai ser curta. Não sei se vocês veem tanta gente por aí que nasce espiritualmente num dia, um ano depois já morreu. Por quê? Porque não criou raiz, porque não gastou tempo crescendo primeiro para baixo. Lucas 8:7, vamos falar de outro agora que também fala de um tipo de solo que é a falta de tratamento. E outra semente, caiu entre espinhos, e estes ao crescerem abafaram-na. E no mesmo texto, Jesus também diz assim, explicando esse texto. A que caiu entre espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. Às vezes, os espinhos, eles podem vir pequenininhos. Esse espinho, um espinhozinho, não vai fazer nada. Às vezes a gente chega para Deus, a gente tem áreas da nossa vida que a gente fala assim, mas isso é só um problema que eu tenho que tratar, mas dá para levar. Isso é o meu pecadinho de estimação. Isso aqui não vai fazer mal para ninguém. Isso é problema meu. Só que o problema é que esses espinhos começam a crescer. Esses problemas começam a sufocar nossa vida cristã. Como diz lá o texto, as paixões da vida, problema com dinheiro, várias áreas que se eu não tratar na minha vida, fraquezas do meu coração, eles vão me sufocar depois. Coloquei, áreas não tratadas, pecados de estimação não tratados, podem parecer inofensivos a curto prazo, mas a longo prazo virão a sufocar-nos. Devemos dar atenção às áreas da nossa vida que precisam de tratamento, abrindo-nos ao trabalhar do Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui, trata da minha vida, eu não quero ter reservas. Tem muita gente que fala, eu vim para Deus, mas a minha vida financeira não. Ou, eu vim para Deus, mas essa área da minha vida não. Eu vim para Deus, mas Deus não queira mexer nisso. Aí é um problema, porque um dia essa área vai crescer e vai te sufocar e vai acabar contigo.
Então a gente precisa abrir para Deus. É de todo o coração? Então é tudo, Senhor. Tudo mesmo. Todas as áreas, toda a minha vida, tudo quero que seja tratado, quero que seja mudado. E mais uma coisa, e a quarta e última, são as distrações. Que é outra coisa que pega muito nos nossos dias. Porque como a gente se distrai com facilidade, principalmente por causa disso aqui. A gente até pode ter tempo. Quando a gente vai ver, já passou 2 horas. Meu Deus, passou 2 horas, eu fiz o quê? Às vezes nada de importante. Inúmeras coisas podem ser lícitas, mas roubam o nosso foco. Como a gente falou já anteriormente. Não é pecado, não é errado. Mas tirou o meu foco, fez eu perder meu tempo, fez eu perder ali de vista o meu objetivo. Lá em Lucas 14, 15 ao 20, Jesus, ao ouvir isso, um dos que estavam sentados à mesa disse a Jesus: feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. E Jesus contou-lhe o seguinte: um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. Pensa na festa. Convidou tudo quanto é gente para um banquete. Mas, a hora da festa, mandou um criado dizer aos convidados: venham, está tudo pronto. Mas todos eles, um por um, foram se desculpando. O primeiro disse: comprei um campo, tenho que vê-lo, desculpa, mas não posso ir. Outro respondeu: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, desculpa, não posso ir. Outro desculpou-se assim: acabei de casar, por isso não posso ir. Não sei se vocês já fizeram uma festa e no final foi assim. Um falando: olha, desculpa lá, não posso ir por causa disso, por causa daquilo. É muito mal para quem convida, Que a pessoa fica: puxa, convidei tudo isso de gente e no final, um a um, foi se desculpando. Agora ele está comparando isso aqui ao reino de Deus. Imagina o Senhor, quer ter comunhão conosco, prepara um banquete. Fala: desculpa lá, Senhor, porque agora eu casei, sabe como é que é? Casar errado? Não, só que tirou o foco. Ter juntas de boi, ou seja, crescer no negócio, expandir o negócio, trabalhar, ganhar dinheiro errado? Não, só que aqui no caso me fez perder o foco, também virou uma distração. Lucas 10, 41, 42, o Senhor continua dizendo, O Senhor respondeu, já no outro texto: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando só uma é necessária. Deixa eu só contextualizar vocês aqui nesse texto. Jesus tinha ido visitar a casa de Maria e Marta. Não sei se vocês já ouviram falar, eram irmãs. Maria estava tão maravilhada que Jesus estava na casa dela, que ela ficou lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. Marta falou: Jesus está na minha casa, eu preciso ter a melhor comida, preciso ter a casa organizada, tem que estar tudo limpo, a casa de banho tem que estar tudo ok. E ficou lá agitada com tantas coisas. Só que ela esqueceu de quem estava na casa dela. E o que era mais importante? Não que a casa não devesse estar organizada, que não tivesse ter comida, que tudo isso era importante também. Só que o próprio Jesus chama a atenção dela, falou: andas preocupada com tantas coisas, quando só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Eu não estava correndo para todo lado, fazendo um monte de coisa. Jesus falou: Jéssica, anda aí agitada com tanta coisa, fazendo tanta coisa. Nada disso é necessário, só uma coisa é necessária. Quantas vezes Deus não diz isso para nós também? Pedro, hein? Tá aí na correria, Pedro. Só uma coisa é necessária. E até mesmo as bênçãos podem distrair, que às vezes eu fico lá orando: Senhor, me dá isso. Senhor, me dá isso. Quando Deus dá, que Deus é bom e Ele dá, eu esqueço de Deus. Eu esqueço que agora eu preciso orar. Era muito bom na época que eu estava pedindo. Quando Deus dá, tem muita gente que não pode ficar próspero. Lembro até que o pastor Silvio falava isso. Tem muita gente que Deus não pode dar dinheiro. Porque a pessoa pede para Deus, pede. Mas o dia que Deus der, ela não volta nunca mais. Porque aí ela vai comprar casa na praia. Ela vai falar: não, agora eu tenho que usufruir. Quem é que vai na casa da praia no fim de semana? Quem é que vai aproveitar e andar com o carro, não sei e tal, lá? Agora eu tenho que andar com o meu carro novo. Porque agora eu tenho que viajar. Porque agora eu tenho que aproveitar a vida. Porque depois eu vou embora e deixo tudo aqui, é o que as pessoas dizem. Eu tenho que tomar cuidado, porque até mesmo as bênçãos, aquilo que Deus te dá, pode tomar o lugar de Deus. Por isso que Deus não dá determinadas coisas, porque Ele sabe que o dia que Ele der, a gente perde o coração, a gente fica com o coração dividido, a gente já não vai estar inteiro ali para Ele. Se nós já tivermos caído, portanto, se você pode estar examinando aí o seu coração e falar: já era, já caí, já errei, meu coração não está inteiro, não está total. Em Apocalipse 2:5, a gente já leu esse texto, diz assim: lembra-te, pois,
De que altura te deixaste cair? Arrepende-te, vive como vivias no princípio. De contrário, se não te arrependeres, jurei ter contigo e hei de retirar o teu castiçal do lugar. A gente vendo isso historicamente, a igreja de Éfeso já não está mais lá. Eles não se arrependeram. O castiçal, que simbolizava a igreja, foi tirado. Agora, espiritualmente falando, nós podemos ser essa igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. E ainda tem tempo para nós. Enquanto nós vivemos, Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta. Deus é aquele que dá oportunidade. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, se lembrar, Senhor, lá em 2000 e tal, ou lá, Senhor, lá no ano passado, ai, Senhor, mês passado, eu lembro que eu tinha um coração inteiro para o Senhor, que eu buscava de todo o coração, que eu era intenso, que eu amava o Senhor e que deixava tudo para lá, tudo para depois. Eu lembro que o Danilo falou também na semana passada, como era bom quando a gente não fazia nada, né? Que a gente tinha muito tempo, que a gente tinha horas para ficar lá, não tinha preocupação, isso é muito bom. Então, o primeiro passo para a gente voltar a fazer o que a gente fazia é lembrar, porque aquela lembrança traz saudade. Aquela lembrança traz, puxa, como era bom. Lembra, faz sentir indignação comigo mesma. Eu lembro também que tinha uma fase da minha vida que eu não via a hora de voltar para casa, para ir para a sala ou para ir para o quarto que era do Danilo, que depois já não era mais, que era o quartinho que eu orava. E era muito bom estar ali. Eu pegava o meu radinho, que na época era aqueles radinhos de CD, levava para lá e ficava. Falei, Senhor, como era bom. Primeiro é lembrar, mas lembrar não produz arrependimento. Depois é se arrepender. Chorar se for preciso. Falar, Senhor, me perdoa, porque eu me deixei contaminar, porque eu me deixei esfriar, porque eu me deixei distrair, porque eu não fui profundo, porque eu não me deixei tratar, e agora estou aqui nessa situação, vindo para cá no culto, só de corpo presente de vez em quando. Então, é se arrepender, é chegar diante de Deus e falar, Senhor, muda a minha vida, não aguento mais ser assim não, muda o meu coração. E não só se arrepender, mas voltar à prática das primeiras obras. O que eu fazia naquela altura? Eu orava mais? Eu lia mais a palavra? Eu compartilhava mais com os outros? O que eu fazia, Senhor? Me lembra. Me faz lembrar. Eu quero me arrepender. Eu quero voltar a fazer isso, porque eu não quero viver essa vida do jeito que eu estou. Eu não quero me acostumar na superficialidade. Eu quero o profundo. Em Tiago 4, só para nós terminarmos, Tiago 4, 8 a 10 diz assim, vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E Ele vos há de engrandecer. Existe um caminho. E essa semana pensando, Senhor, eu quero buscar de todo o coração. Como eu falei, né? Antes de falar para vocês, Deus falou comigo. E ontem foi o dia de noite, né? De eu me arrepender. Fala, Senhor, muda o meu coração. Eu sei que isso vai ser, muitas vezes, um arrependimento diário. Não vai ser algo que eu faça uma vez e está resolvido. Mas fala, Senhor, eu quero me arrepender por muitas vezes ter tido tempo de buscar o Senhor e não ter escolhido o Senhor, ter escolhido outra coisa. Senhor, perdão, porque muitas vezes o pecado para mim já é normal. Tanta gente fala asneira aqui em Portugal, é uma coisa que é fácil a gente habituar, né? A asneira faz parte do palavreado português. E eu falo, não aceito isso porque é pecado. E a partir do momento que eu me acostumo com isso daqui a pouco já vai fazer parte dos meus pensamentos e eu não quero. Então eu não sei você, mas eu ontem me arrependi diante de Deus e falei, Senhor, eu quero uma segunda chance. Eu quero voltar, Senhor, a buscar o Senhor como eu buscava antes. Quero me arrepender, eu quero colocar meu coração diante do Senhor. Eu não quero que meu coração seja falso. Eu não quero que o meu coração seja incrédulo, infiel. Eu quero ter um coração inteiro para o Senhor. Então eu queria que você ficasse de pé agora. E você está? Dani. E nós vamos orar. Sabe que o nosso relacionamento com Deus é algo muito pessoal. Não tem como eu orar pelo Pedro. Eu posso orar pelo Pedro, claro. Senhor, abençoa a vida do Pedro. Só que tem coisas que só o Pedro pode fazer, que só eu posso fazer. Que nós, a nossa intimidade com Deus, só Deus nos conhece assim por inteiro. E o arrependimento é uma dessas coisas. Eu não posso me arrepender pelo outro, que eu não sei o pecado do outro. É uma coisa que diante de Deus só eu posso fazer.
Então eu queria que você agora no seu lugar fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, tivesse um momento com Deus de falar: Senhor, o Senhor conhece inteiramente o meu coração. O Senhor sabe onde eu tenho falhado, o Senhor sabe onde eu caí, de onde eu falhei, de onde eu deixei de buscar o Senhor com intensidade. Ou o Senhor sabe que eu talvez nunca tenha buscado o Senhor de todo o coração. Senhor, por isso nessa manhã eu quero me arrepender aqui diante do Senhor. Pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo que sonda, que conhece, trazendo, Senhor, arrependimento, trazendo mudança de mente, mudança de coração. Senhor, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nessa manhã nós queremos estar com o coração total, um coração inteiro, um coração totalmente voltado ao Senhor e para as coisas do Senhor, porque sabemos que o Senhor não aceita um coração dividido, o Senhor não aceita um coração infiel, um coração falso. Por isso nós queremos em espírito e em verdade colocar o nosso coração diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos lave. Muda, Senhor, a nossa vida, muda o nosso coração. Perdão, Senhor, perdão por todas as vezes que nós nos deixamos contaminar, Senhor, pelo pecado desse mundo. Perdão por todas as vezes que nós nos acostumamos, que nós não nos entristecemos com o pecado. Pelo contrário, nós deixamos ele entrar na nossa casa, deixamos ele entrar no nosso dia a dia, deixamos ele entrar nas nossas mentes. Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos pela falta de profundidade. Nós não queremos, Senhor, ser rasos, nós não queremos, Senhor, ficar na superficialidade. Gera em nós raízes mais profundas. Nós queremos buscar ao Senhor, Deus, buscar a Tua palavra, ter fome e sede pelo Senhor, como nós temos de entretenimento, como nós temos de prazeres do mundo. Nós queremos ter pelo Senhor, que o Senhor venha ser o nosso maior prazer. Em nome de Jesus, leva-nos a sermos tratados pelo Senhor.